Qual o segredo dos grandes homens de Deus, das grandes mulheres de Deus? E quando a gente olha para a Bíblia, qual o segredo daqueles que continuaram? Por que muitos começam a vida cristã e param? E outros, não por ser melhor, continua, consegue cumprir o propósito de Deus. Qual o segredo de prosseguir na caminhada cristã, mesmo diante da calúnia, das tempestades, diante das afrontas, diante das traições, das decepções? Livro poético dos Salmos, número 119, versículo 9, diz bem assim: como purificará o jovem o teu caminho, ou como iluminará o jovem o teu caminho? Aí diz bem assim: observando conforme a tua palavra. O verso começa: como purificará o jovem o teu caminho? Ele faz a pergunta. E ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz bem assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Versículo 15 diz bem assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo, ele envia essa carta para Timóteo numa época aonde falsos mestres estavam entrando no cristianismo, tentando distorcer, trazendo discursos vãos. Tamanha a preocupação de Timóteo, esse jovem líder que foi discipulado pelo apóstolo Paulo, filho de um grego. A sua mãe era hebreia, era de Israel. Capítulo 2, versículo 1, diz bem assim: ó, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Qual o segredo desse jovem líder? O apóstolo Paulo, essa carta aqui que a gente leu, 2 Timóteo, Paulo já não estava mais com ele. E de que Paulo estava falando aqui no capítulo 3, versículo 14? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, e sabendo de quem tens aprendido. Paulo fala em uma de suas cartas, e ele fala bem assim: retendo a palavra da verdade, para que no grande dia ele possa se gloriar de não ter corrido em vão. Essa carta de 2 Timóteo aqui, principalmente no capítulo 3, Paulo, ele traz a lembrança a Timóteo da época do discipulado, lembrando de quando ele conheceu o Evangelho e o grande segredo de prosseguir, o grande segredo dos grandes homens e mulheres de Deus que prosseguiram, que cumpriram o propósito de Deus, é a oração, é o jejum, mas principalmente com base a palavra. Muitas pessoas que fracassaram na fé, que fracassaram na caminhada cristã, não deram o devido valor à palavra. É bom, muito bom orar, muito bom buscar, jejuar, mas a palavra te ensina a orar, a palavra te ensina a jejuar, a palavra te ensina a vencer
as batalhas, vencer as lutas. A palavra te confronta. E quando eu digo a palavra, não estou falando de estudos teológicos, não estou falando de estudar para fazer mensagem, mas sim para se alimentar, virar o cotidiano do dia a dia, que é a palavra que vai te dar força. Paulo deixa claro aqui no capítulo 3, Timóteo, lembra do que você aprendeu, lembra do que você ouviu, lembra das experiências que você viveu. Paulo está falando, Timóteo, vai vir muita heresia. E hoje não é diferente. Se a gente não se firmar na palavra, se a gente não rejeitar as falsas pregações, os falsos louvores, o falso cristianismo, se a gente não rejeitar o que a palavra rejeita, a gente vai fracassar. Você tem valorizado a palavra? Você gasta tempo com a palavra? Hoje, em pleno século 21, onde a tecnologia tem avançado, a gente é meio que obrigado a se adaptar, a conviver por horas ali com a tecnologia, a aprender. Mas e a palavra? O Salmo 119 diz: como purificará, como que vai iluminar, como que o jovem pode purificar o seu caminho. Eu sempre agradeço a Deus de quando eu comecei a caminhada cristã. Deus colocou um líder para me ajudar na palavra, me influenciou a buscar a palavra, a orar. Mas se eu não tivesse tido essa influência, provavelmente eu tinha fracassado na fé. Porque lá atrás teve alguém que falou comigo: valoriza a palavra. Teve alguém inspirado pelo Espírito Santo, assim como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou para Timóteo: valoriza a palavra, valoriza a oração. Qual o segredo, Maio, de não fracassar na fé? Qual o segredo de suportar? Qual o segredo, mesmo diante de tantas coisas que estão acontecendo, a Bíblia se cumprindo, a cada dia que passa, vem acontecendo tantas coisas que desagrada a gente, imagina a Deus. Às vezes acontecem muitas coisas na vida da gente que a gente fica sem entender. E se a gente esquecer o que Paulo traz a lembrança para Timóteo, para permanecer naquilo que ele aprendeu. Talvez você começou a caminhada cristã. O que eu devo fazer? Primeiro de tudo, busca a palavra. Busca ter intimidade com a palavra. Não para pregar, não para dar saudação. Isso aí vai ser consequência. Mas para você não fracassar, as provas vão vir, as lutas vão vir, e você só vai permanecer de pé. Você só vai prosseguir se você valorizar a palavra. As calúnias vão vir, as traições vão vir, e você só vai prosseguir se você valorizar a palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Crie um tempo e lê primeira carta e segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo.